Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês, né? Iniciando mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Nosso último capítulo do módulo 4, né? Estamos encerrando, né? Quase encerrando nosso conteúdo de história, né? O capítulo 10 ele traz, né? Falando um pouco sobre o Brasil que nós temos atualmente, certo? Nesse capítulo nós vamos falar um pouco dos problemas do Brasil, né? Um pouco sobre a Constituição aprovada, né? Que foi aprovada em 1988, né? E a gente vai tratar mais sobre os problemas atuais do Brasil, certo? Vocês podem abrir aí na página 274, vai ter a abertura do capítulo, né? Falando sobre a volta da democracia, que aconteceu basicamente em 1988, né? Quando foi aprovada a nossa Constituição, que até hoje, né, vigora. Né? Essa Constituição, ela passou a garantir muitos direitos à população, né? Mas, né, como nós sabemos atualmente, né, nós temos as leis, né? Mas poucas são cumpridas, né? Acontecem muitos problemas sociais, e a gente vai tratar sobre isso nesse capítulo. Aí na fotografia da abertura, né? Nós podemos ver o grupo de mulheres se manifesta pelo fim da violência contra a mulher, né? Um tema bastante discutido, né? E bastante praticado hoje em dia, que é a violência contra a mulher, né? Em frente ao Supremo Tribunal Federal na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 2016. Nós podemos ver aí, né, muitas mulheres com as mãos pintadas de vermelho, né, que é o que simboliza o sangue, né, violência contra a mulher. Aí vocês vão responder essas três perguntinhas da página 275. Né? Letra A. Quais as reivindicações do movimento retratado? Como você percebeu, né? Através da legenda você pode responder essa questão, certo? Letra B. O que as mãos pintadas de vermelho simbolizam na fotografia? O que é que você acha, né? Você acha que os movimentos como esse são importantes? Por quê? Você vai dar sua opinião. É interessante que vocês respondam no caderno, certo? Essas atividades para vocês terem uma resposta mais completa, certo? Aí, para a página 266, nós vamos falar um pouco sobre a Constituição que foi aprovada, né, em 5 de outubro de 1988. Né, depois que passou o regime militar, pessoal, que nós vimos, né, na aula anterior, foi um período muito sombrio na história do Brasil, né, de muitas torturas, muita violência, né. A democracia ela retornou por volta de 1985 e 88 foi elaborada, né, a Constituição, certo? Ela também é conhecida como Carta Cidadã, né? Além de se mobilizar em manifestações e comícios, muitas organizações da sociedade civil elaboraram propostas, né, de emendas populares a leis da Constituição, né? Veja algumas dessas leis, né? Condenação da tortura, eleições diretas para presidente da República, liberdade de expressão e imprensa. Jovens maiores de 16 anos, analfabetos, adquiriram o direito de votar. Garantia dos direitos às terras tradicionais dos povos indígenas. Criminalização da devastação do meio ambiente, ou seja, quem destruísse o meio ambiente, né, era considerado um crime, né? Qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, quer dizer que não, pagando a fiança a pessoa não é liberta, né? Reconhecimento dos direitos dos idosos e das crianças, né? Que foram criados os estatutos. Aí na primeira questão que você vai realizar no seu caderno, você vai escolher um desses temas, né, que foram tratados aqui e vai falar um pouco sobre eles no seu caderno, fazendo um pequeno texto, certo? Ou se você escolher sobre a liberdade de expressão, vai falar condenação à tortura, né? Criminalização da devastação do meio ambiente. Você pode escolher qualquer um desses temas e fazer um textinho no seu caderno. Aqui na página 277, nós vamos
começar a falar um pouco sobre os problemas, né, que o Brasil enfrenta atualmente, né? A Constituição de 1988, ela garantiu muitos direitos, mas, né, o Brasil ainda continuou passando por esses problemas e ainda passa até hoje, né? Um deles é a desigualdade social, né? No Brasil, pessoal, a desigualdade social é muito grande, né? Isso porque um grande grupo de pessoas é pobre, né? E um pequeno grupo de pessoas, né, é rica, né? Esse dinheiro é concentrado na mão de poucas pessoas, né? Com isso acontece a desigualdade social, muitas pessoas pobres, né, e poucas pessoas ricas. A desigualdade na distribuição da riqueza causa diversos problemas, né? O acesso das pessoas pobres à formação de qualidade, né? Isso é muito difícil. Existem programas de combate à pobreza e melhoria das condições, né? Mas ainda existem muitas pessoas em situação de pobreza extrema no Brasil. Outro problema, pessoal, muito afetado, né? Que afeta muitas pessoas no Brasil é o desemprego, né? O baixo crescimento econômico, né, provoca muitas demissões, principalmente agora que nós estamos na pandemia, nós podemos observar que muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Muitos estabelecimentos fecharam. Na fotografia nós podemos ver aí ambulantes, né, vendendo bonés, né, no Piauí em 2019. As pessoas ficam desempregadas e procuram, né, outras formas de se virar, né, de conseguir algum dinheiro para sustento. Também tem a corrupção, né, que nos últimos anos a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, eles puderam, né, estar atuando mais sobre o combate à corrupção, né? Diversos políticos e grandes empresários foram punidos, né? Devido a essa prática de corrupção. E a corrupção, pessoal, ela não acontece só na política, não, né? Ela pode acontecer no dia a dia de qualquer pessoa, né? Aí a segunda questão, ó, diz assim: quais atitudes podemos ter no nosso dia a dia para combater a corrupção? Desde furar uma fila, né, até receber um troco a mais, né, é considerado corrupção, certo? Né? Então a gente deve agir sempre de maneira honesta, né? Não ser corrupto, furar fila, ceder o espaço, né? O espaço reservado para deficientes, para pessoas idosas, né? Quando achar algo que sabe, né, de quem é o dono, devolver. Então, a corrupção, ela começa, né, nas pequenas coisas. Então, você vai falar um pouco sobre essas atitudes do dia a dia que nós podemos ter, né, para combater a corrupção. Nós também temos outros problemas, né? Problemas urbanos, como congestionamento, né, muitos carros, poluição, falta de acessibilidade às pessoas com deficiência, moradias precárias, né? Nas grandes cidades nós podemos ver as favelas que são construídas, né, de forma irregular. As pessoas, quando está chovendo, as pessoas sofrem deslizamentos, né? Ficam soterradas. Não, então tudo isso é problema, né, causado pela desigualdade social, né, pela corrupção. Tudo isso, né, vai acarretar esse tipo de problema, certo? Aí na página 280 e 281 nós vamos ter uma atividade, né? Nós vamos ter, na primeira questão, você vai relacionar as fotografias com os problemas urbanos, né? O congestionamento do trânsito, a falta de acessibilidade e a desigualdade social. Você vai preencher em letra A, B ou C. E na segunda questão, pessoal, você vai ver, né, você vai escolher, né, sobre os 3 problemas urbanos que foram mostrados aí na primeira questão, né?
que for congestionamento no trânsito, falta de acessibilidade e a desigualdade social. Você vai ver onde você mora, qual é o problema, né, que tem dentro desses três, certo? Você vai pegar o que você encontra aqui na sua cidade e vai falar sobre ele no seu caderno, certo? Um pequeno texto. Congestionamento do trânsito, aqui não tem, né? Falta de acessibilidade, sim, né? Pessoas com deficiência têm muita dificuldade de trafegar aqui na nossa cidade. Desigualdade social também, então vocês podem escolher um desses dois temas para vocês fazerem um texto no caderno de vocês, certo? Então, eu vou aguardar a foto das atividades de vocês e alguma dúvida pode entrar em contato comigo.